O episódio começa nos explicando que no princípio não havia nada, apenas um vazio sem forma, um silêncio eterno onde nem a luz existia. O mundo era uma tempestade sombria girando em caos, sem início nem fim, até que a deusa, em sua compaixão, derramou a luz sobre o abismo e moldou o primeiro continente. Com esse ato, deu origem à vida, e dessa centelha nasceram 9 raças distintas: os guardiões, dragonutes, os elfos sábios e belos, o orgulhoso povo Oni, os anões firmes e resistentes, os misteriosos Demons, os elfos negros, os velozes centauros, os homens-fera com uma força incomparável e, por fim, os humanos, a raça a qual pertence o jovem que dá início à história. O anime começa acompanhando Luz, um humano determinado que se despede da sua família. Em seu coração, só havia a certeza de que precisava se tornar um aventureiro, buscando uma vida melhor, acreditando que partir cedo seria o preço necessário para mudar o destino dos seus. Sua mãe o observava em silêncio. O pai escondia a preocupação. Luz pensava: se eu desistir agora, nunca vou conseguir mudar nada. E com essa promessa, deu seus primeiros passos rumo ao desconhecido. Ao chegar na cidade, Luz enfrentou o peso do preconceito. Logo à frente, ele encontrou a guilda de aventureiros, onde ele foi recebido por uma atendente séria e com a voz firme. Ele se apresentou, falando que o nome dele era Luz, e ela perguntou se era a primeira vez dele se registrando. Ele apenas acenou, confirmando, e foi classificado como Rank F, o nível mais baixo possível. Quando ela perguntou qual era a classe dele, o Luz respondeu: Gacha ilimitado. A mulher ficou confusa, inclusive até eu. Ela ficou sem entender o que aquilo significava e pediu uma demonstração. O Luz, meio nervoso e empolgado, ele tentou mostrar seu poder. Ele invocou alguns objetos, mas todos saíram quebrados ou deformados. As frutas que apareciam em suas mãos vinham apodrecidas. A atendente observou tudo aquilo em silêncio, até concluir que o poder dele parecia inútil. Mesmo assim, ela entregou um cartão de aventureiro e disse que o Rank F seria o suficiente para ele começar. O Luz, determinado, pediu logo uma missão. Então a recepcionista mostrou o quadro ao lado, onde ficavam as tarefas para iniciantes. Quando ele se aproximou para ler, ficou claro que tinha dificuldade. A atendente percebeu que ele era analfabeto e perguntou se havia algum problema. Naquele mundo, a maioria dos humanos mal sabia ler, e o Luz era um deles. Ela então explicou cada tarefa: cortar a grama, carregar terra, recolher lenha, e mesmo sendo trabalhos humildes, o Luz aceitou, pois não havia opções melhores. Após um longo dia de serviço, ele retornou à cidade exausto. Ao receber o pagamento, percebeu que a quantia mal pagaria uma pousada simples. Ele pensou: mesmo assim, preciso aguentar. Se eu parar agora, nunca vou dar futuro para minha família. Logo em seguida, o Luz caminhava pelas ruas, com as moedas apertadas na mão. Porém, de repente, o Homem-Fera o interceptou. O sujeito observou de cima a baixo e o acusou de sujar suas roupas. Antes que Luz pudesse responder, o homem tomou todo o dinheiro que ele havia ganhado e riu, dizendo que usaria suas moedas para beber com os amigos. Esse bicho aí não vai pro céu não, mano. O Luz ficou no chão, sem força, sozinho e humilhado. Quando acreditava que nada podia piorar, uma presença gentil surgiu. Uma elfa apareceu diante dele e estendeu a mão para ele. Assustado, o Luz recuou, mas ela sorriu com calma. Ela disse que não faria mal algum para ele e pediu que ele não tivesse medo, aproximando-se e o abraçando com delicadeza. Ao redor, as pessoas murmuravam com repulsa. Uma elfa abraçando um humano era algo impensável. O Luz, meio confuso, perguntou se estava sonhando, mas a elfa respondeu: isso é real. Ela revelou fazer parte do Concord of Tribes, uma organização criada para unir representantes das 9 raças da deusa. Aos poucos, os demais membros surgiram: Garou, o lobo guerreiro, mas não do anime do careca; a Sasha, a elfa que ajudou ele; o Drago, o imponente Dragonute; o Diblo, o Oni de olhar severo; o Naano, o pequeno anão resistente; a Sion, a elfa negra misteriosa; e o Santos, o centauro de postura nobre. A Sasha explicou que o grupo precisava de um humano para completar a formação. O objetivo era simples, porém grandioso: criar um mundo sem discriminação, onde todas as raças pudessem viver em harmonia. Estendendo novamente a mão, a elfa pediu que o Luz se juntasse a eles. Meio hesitante, ele aceitou, acreditando que talvez fosse a chance de provar seu valor. Na primeira dungeon, a Sasha liderava a equipe. Ela atacou uma besta que se aproximava, abrindo espaço para o Luz agir. Após derrotarem um monstro, a elfa avisou o garoto: não se afaste, porque estamos no abismo, a masmorra mais perigosa do mundo. Ela lembrou ele que qualquer descuido poderia custar a vida dele. Um pouco depois, os outros se reuniram. Alguns notaram que a Sasha parecia protetora demais com o Luz, mas ela ignorou as provocações e afirmou: não quero perder ninguém e nem manchar o nome da equipe. Então Dragonute riu. Ele disse também que ainda estava no início e que deveria seguir em frente. À medida que avançavam, o ar se tornava mais denso, o ambiente mais sombrio. O Luz, meio cansado, tentava acompanhar o grupo, sem imaginar o que viria a seguir. De repente, o Homem-Fera se aproximou, com um olhar frio e desdenhoso. Sem qualquer emoção, declarou que o Luz não era mais necessário no grupo. O garoto, ainda meio confuso, não compreendia o que estava acontecendo.
acontecendo. Então ele olhou em volta, buscando alguma explicação nos rostos dos amigos. Porém, ele só encontrou expressões duras e impassíveis. Um arrepio percorreu sua espinha. Algo estava terrivelmente errado. O Homem-Fera então afirmou com desprezo que o Luz era um peso inútil para todos. Logo, os outros começaram a repetir ofensas, um a um. O garoto tentava entender o motivo daquilo, mas nada fazia sentido. As palavras feriam mais do que qualquer lâmina. A Sasha, a elfa que antes aconselhou ele, revelou a verdade cruel. Tudo havia sido uma farsa. Eles o enganaram desde o início, apenas para observar suas habilidades. E, ao perceberem que seu poder parecia inútil, decidiram se livrar dele. Os demais concordaram, dizendo que a guilda jamais aceitaria um humano fraco como mestre. Alguns até sugeriram que o melhor era eliminá-lo ali mesmo, antes que outros aventureiros descobrissem a traição. O Luz congelou de medo, ele não queria acreditar no que tinha ouvido. A dor da traição o sufocava, enquanto lembranças do grupo o invadiam. Quando uma lâmina cortou seu rosto, ele finalmente entendeu, não era uma brincadeira. Ele até tentou fugir, mas uma flecha foi disparada por Sasha e atravessou o ar, fazendo ele cair. Já no chão atordoado, ele ouviu risadas frias ao redor. O grupo revelou que eram caçadores de humanos e que sentiam prazer ao ouvir seus gritos. O Homem-Fera então chutou o peito de Luz e falou para ele reagir. Rindo da situação, disse que adorava ver os fracos agonizando até o fim. O líder do grupo mandou encerrar logo aquilo, já que eles haviam combinado a mentira que eles contariam. Eles contariam que o Luz havia morrido em um ataque de monstros. Mesmo ferido, o garoto ainda lutava para tentar ficar de pé. O Homem-Fera percebeu a centelha de determinação nos olhos dele e com um sorriso perverso, ele agradeceu pelo entretenimento e ergueu a arma. Na mente de Luz, 1000 pensamentos se misturavam. Dor, raiva, incredulidade. Ele se perguntava como alguém que ele confiava tanto podia tentar matá-lo, porque o mundo odiava tantos humanos. Mas no fundo, ele sabia uma única verdade: precisava sobreviver. Um círculo mágico brilhou sobre seus pés, e um dos inimigos gritou para finalizar ele logo. Mas antes que pudessem agir, Luz desapareceu. Ele havia ativado acidentalmente uma armadilha de teletransporte. Escapando por um triz, quando abriu os olhos, estava sozinho em um outro ponto da masmorra. O Luz estava ferido e fraco e com o corpo cheio de dor. Então ele sabia que qualquer monstro poderia matá-lo facilmente. Tudo que viveu, cada sorriso, cada gesto de amizade, era tudo mentira. Eles usaram ele, traíram ele e o abandonaram para dar um fim nele. Mas enquanto lágrimas escorriam, uma chama começou a nascer dentro dele, a vingança. Ele não morreria ali, não antes de fazer cada um pagar pelo que fizeram. Mas antes que pudesse agir, um rugido ensurdecedor ecoou. Um monstro colossal surgiu das sombras. O monstro tinha nível 1000. Apenas criaturas lendárias alcançavam esse tamanho e força. O Luz congelou de medo, porque o terror era paralisante. Ele entendeu que havia sido enviado para a parte mais profunda do abismo. O monstro avançava lentamente, pronto para esmagá-lo. Então ele murmurou que não podia ser finalizado ali. Chorando, ele pensou em sua família e em tudo que perderia se desistisse. Ele sabia que se o falhasse, jamais veria seus entes queridos novamente. Um coração ardendo em desespero, concentrou todo o seu poder que havia restado. Mesmo sendo subestimado, o Luz recusou a desistir. Ele começou a entoar um encantamento, e uma estranha energia o envolveu. Sussurros ecoavam no ar, e uma luz intensa brilhou diante dele. Dela surgiu uma jovem misteriosa, e com um único golpe, ela aniquilou o monstro e purificou o ar em volta. Em seguida, ela se ajoelhou diante dele, curando cada ferimento com um toque suave. Luz observava desacreditado, e ela pediu desculpa por tê-lo encontrado em tal estado. Com um olhar gentil, chamou ele de mestre, e perguntou com uma voz tímida se poderia saber o nome dele. O garoto então respondeu que seu nome era Luz. A garota sorriu e se apresentou como Mai, uma carta super ultra rara, nível 99, invocada do gacha ilimitado de Luz. Logo em seguida, a Mai jurou lealdade eterna, dizendo que viveria e morreria a serviço dele. O Luz, meio confuso, afirmou que era impossível, seu poder parecia inútil, mas a Mai explicou que o dom dele não era fraco. Na verdade, o gacha ilimitado era uma habilidade única. Essa habilidade era capaz de invocar cartas de raridades variáveis. Dependendo da quantidade da mana no local, quanto mais profunda é a masmorra, maior a chance de gerar cartas lendárias. Ela detalhou as raridades: extra, super ultra raro, SSS, SS, S, raro, normal e erro. Ela explicou que na superfície, cartas como ela era impossível de aparecer, mas no fundo de abismo, o poder de Luz havia se manifestado com todo o seu potencial. Encantada com a coragem dele, Mai afirmou que ficaria ao seu lado para sempre. O Luz, ouvindo isso, respondeu com calma que não precisaria do poder dela, e lembrou das pessoas que o traíram. Ele jurou que vai se vingar dessas pessoas com suas próprias mãos. Então a Mai tocou seu ombro e disse que, se era da sua vontade, o ajudaria a cumprir sua vingança até o fim. Ela acreditava no potencial do garoto, e acreditava que o gacha ilimitado
derrotado, poderia derrotar até os deuses se fosse bem usado. E assim, Luz respirou fundo e se levantou e girou novamente o gacha, traçando o primeiro passo para construir seu próprio reino e pavimentando o caminho da vingança. Esse foi o primeiro episódio, então se inscreve porque o segundo já tá saindo. Dá uma lida na descrição e nos comentários.